Olá, você que está sintonizado, você que é seguidor, você que é seguidora, você que curte, compartilha a nossa página. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Viver Bem, Viver Feliz. O canal SC de Fato abre as suas sextas-feiras, nesse horário aí, para a parapsicologia, abre suas câmeras, né? Para a parapsicologia, abre suas câmeras para o professor Francisco Schork, que já já vai estar aqui com a gente. Antes, meus amigos, todas as lives que estão acontecendo aqui no canal, se você compartilhar essa live, você vai concorrer a um convênio de saúde da Clincart. Então, você compartilha a live, essa de hoje também, do professor Francisco, e vai concorrer a um cartão da Clincart. Nós fizemos há pouco o sorteio de quem participou das lives até o programa de esporte de hoje à tarde, e agora vamos iniciar uma nova semana. Então, para a próxima semana, sexta-feira da semana que vem, compartilhou, você vai concorrer a um cartão da Clincart. Você pode adquirir aí o teu cartão através dos telefones 30846625 ou 997523833. O mês está terminando e neste mês tem desconto nas mensalidades do convênio de saúde da Clincart. Gente, vamos então ao tema e vamos trazer aqui do meu lado o mestre Francisco Schork. Já está aqui ele, do meu lado. Francisco Schork, ao meu lado esquerdo. Para vocês, do meu lado direito, porque você está ali assistindo a gente nesse momento. E o professor Francisco escolheu um tema muito interessante para hoje, para vocês realmente agora se concentrarem na frente do seu tablet, do seu smartphone, da sua TV, do seu computador, aonde você estiver. Concentre-se junto com o professor Francisco, que ele vai falar hoje no Viver Bem, Viver Feliz, sobre as amarras do sentimento de culpa. Boa noite para psicólogo clínico Francisco Schork. Boa noite, Pirã. Boa noite a todos os nossos seguidores. É uma alegria estarmos aqui novamente nesta sexta-feira, como já é de hábito, há 6 meses. Hoje eu estava fazendo um levantamento de quando nós iniciamos. Nós iniciamos o nosso programa em 17 de abril. Estamos indo para o 6º mês agora, não é? Que ótimo. Praticamente 6 meses. Estamos iniciando o 6º mês de programa. Todas as semanas aqui com vocês. Estou muito feliz com sua presença, caro seguidor, cara seguidora. Quero fazer hoje, além de vocês que já vêm me acompanhando, nos acompanhando há tanto tempo, quero fazer uma referência especial a Zelma, lá da Bahia e de Sergipe. Essa semana tive a oportunidade de fazer uma palestra online, através do processo Meet, sistema Meet do Google, para o povo lá do norte da Bahia e de todo o estado de Sergipe. Uma formação para pessoas que atuam no processo de escuta nas dioceses daquela região. Foram 26 dioceses presentes. Foi um trabalho realmente maravilhoso e esse trabalho haverá de reverberar cada vez mais. E está dentro disto que nós estamos tratando nos nossos programas aqui. Hoje, então, o nosso tema, como já é de hábito, inicialmente uma contextualização do assunto, falarmos sobre as amarras do sentimento de culpa. O sentimento de culpa, meu caro seguidor, minha cara seguidora, é uma das maiores pragas que existe no universo, porque ele realmente deixa a pessoa desanimada e derrotada.
O Grisa, Pedro Antônio Grisa, que é o mentor da parapsicologia clínica independente, ele diz que o ser humano, há milênios, tem registrado no seu subconsciente a programação de culpa, no sentido de que o culpado merece castigo. Portanto, a pessoa agindo assim, mesmo sem que ela queira, ela está entrando num processo de doença psicoemocional extremamente forte. E a programação de culpa, segundo Grisa, ocorre desde a nossa vida intrauterina. Um caso específico, por exemplo, de forte programação de culpa, depois nós vamos dar um exemplo prático disso, é o do bebê esperado do sexo diferente daquele que ele nasce. E, portanto, ele, sendo esperado de um sexo e nasce de outro sexo, ele acaba decepcionando os familiares. É certo que hoje, já com toda a tecnologia, isso já mudou muito do que era, evidentemente, no passado. Mas mesmo assim, se esse sentimento da mãe ou do pai ou dos familiares é muito forte, fica esse desapontamento, que fica lá registrado sutilmente no subconsciente da mãe e que acaba indo, evidentemente, para as próprias programações do bebê. Portanto, se essa programação não for eliminada do subconsciente, ela haverá de desencadear um processo na pessoa, depois de adulta, ou mesmo na infância ou na juventude, irá desencadear um processo de autopunição, um processo de autodestruição, principalmente reforçando a questão do masoquismo. E o que é o masoquismo? O masoquismo é aquela questão da pessoa sofrer, achar-se sempre uma coitada, estar sempre numa posição de debilidade emocional, sempre arranjando alguma razão ou sempre se justificando por este ou por aquele comportamento. Este é o sentimento, aliás, são as amarras do sentimento de culpa. Infelizmente, isso é muito recorrente na vida das pessoas e elas, muitas vezes, passam uma vida inteira sem perceber essa realidade. Por isso, sofrem desnecessariamente. Essa é a nossa contextualização inicial. Retorno aí, então, agora para o Piran, para o nosso bate-papo, para responder questionamentos, se houverem, e também para dar exemplos práticos que temos conhecimento sobre esse assunto. Ok? Não há... Agora sim, agora sim. Então, estamos aqui, então, o professor fez essa sua primeira apresentação, quero agradecer aqui quem está curtindo, vamos ver aqui a Mairi, oi Mairi, Antoniette, um abraço, Valéria Cabreira da Silva, Domias Inácio, grande abraço, minha comadre Clarice Locatelli, olá querido, tudo bem? Grande abraço. Agradecer aqui quem mandou mensagem, Jocelida Oliveira, dando boa noite para nós aí, Francisco. Meu amigo Alcides Valentim, o Boca lá, boa noite, um grande abraço ao Alcides. E a esposa Marisete, que também está aqui, mandando boa noite e um abraço para a gente. Bom, podemos entrar então, Francisco, nesse bate-papo, né, colocando alguns exemplos de sentimento de culpa. Por exemplo, pessoa que está sempre se sentindo culpada, geralmente, nessa questão do que você já colocou, né? É esperado do sexo oposto e tal, a mulher
esperando o menino, aí vem menina, essa situação toda, Francisco. Ou melhor dizendo, esse é um exemplo clássico que nós estudamos relacionado ao sentimento de culpa. A mulher, e aqui nós voltamos, evidentemente, para as nossas gerações passadas, na época que não existia todas essas facilidades, na época que não tínhamos todas essas comunicações, porque hoje já no segundo, no máximo no terceiro mês, já se sabe se é menino, se não é menina, então já se desmistifica isso. Mas no passado, quando não existia ainda o ultrassom, enfim, esses recursos todos, evidentemente que muitas vezes os pais esperavam o bebê de um sexo e ele vinha de outro sexo. E aí residia então neste bebê e passava a fazer parte da programação desta pessoa, principalmente se era menina, portanto, se era mulher, esperado menino, criando nela, nessa pessoa, várias inseguranças em sua vida adulta. Por exemplo, uma das dificuldades maiores, é incrível porque isso no atendimento a gente percebe conversando com as pessoas e evidentemente se procura ser muito sutil e ao mesmo tempo explicar isso de uma forma adequada para não ferir sentimentos, para não criar nenhum tipo de dificuldades para a pessoa, porque ela não sabe disso, mas isso muitas vezes é algo que a atrapalha muito. Um caso específico, por exemplo, de mulher esperada menino, é que esta pessoa, esta mulher, esta jovem, tem muita dificuldade para aceitar o carinho, o abraço, né, o aconchego. Então ela age sem saber, ela age muitas vezes de maneira ríspida, se afastando das pessoas. Ela se acha feia, desengonçada, horrível muitas vezes, e não sabe explicar por quê. Claro que o sentimento de culpa, ele vem também por outras razões ou por outros motivos, como, por exemplo, na infância, tendo tido uma infância de abandono, tendo sofrido bullying, que é a gozação que as outras crianças faziam, evidentemente, dela, tendo sido menosprezada, não participando ativamente de determinada classe social. Eu me recordo perfeitamente que quando criança, na escola, nós éramos muito pobres, então a gente tinha, pode-se dizer, a gangue da gente, ou seja, os pobretõezinhos ficavam meio de lado, porque nós éramos do interior, da roça, o pessoal da cidade, a chamada elite, não sei se isso pode se dizer assim, mas a chamada elite eram crianças muito mais bem vestidas, eram crianças muito mais apresentáveis, até muito mais penteadas do que nós. Tá? E isso, evidentemente, criava nas crianças, ou cria mesmo, e é um dos motivos de levar as pessoas a se recolherem, a ficarem escondidas, reclusas, se achando sempre feia ao se olhar, ou feio ao se olhar no espelho, achar que nunca vai ser nada na vida, porque afinal de contas, como é que eu posso ser alguma coisa se eu não sou ninguém? Ocorre que esses sentimentos, eles são internos, eles estão no nosso subconsciente, e eles reverberam através das nossas emoções, que ao invés de serem positivas, de enxergarmos a vida de um modo mais prático, a enxergamos de uma maneira mais
sombria, mais difícil, onde tudo de fato é penoso, onde tudo custa muito caro para fazer e para tomar qualquer tipo de atitude na nossa vida. Obrigado, professora Paulina, que está conosco mais uma vez. Muito obrigado, Marlene Olsic. Curtiu também aí as suas palavras, o Bertolino Vivert e a sua Mana Arlete, que está aqui com a gente, né? Ô, professor, essas suas colocações me levou a pensar aqui. É sentimento de culpa isso? Ou se sentir rejeitado, hein, professor? Qual é a diferença dessa questão? Eu me sentir rejeitado porque por tudo isso que o senhor colocou, né? Questão da pobreza, questão de ter nascido menino quando era para ser menina, essa situação, a rejeição e o sentimento de culpa, professor. São duas amigas que caminham pela mesma estrada, de mãos dadas, porque a culpa nos leva justamente ao sentimento de rejeição, de se autodesprezar, de não ver valor em si próprio, e no fim de tudo isso, de cultivar algo muito mais profundo, a própria raiva de si mesmo. É o desgosto pela vida, certo? É aquela sensação de que não se vale muita coisa, de que não se tem o devido valor, porque, na verdade, tudo isso vem exatamente por conta desse ambiente hostil em que se nasce, principalmente as pessoas mais pobres, aquelas pessoas que não têm as condições ideais de se autodesenvolver na vida, de buscar realmente um horizonte mais largo. Então, tudo isso acaba juntando a culpa com a rejeição. Por sentir-se culpado, a gente acaba se afastando. Ou seja, as pessoas acabam se afastando. E com isso, evidentemente, que quem sente a culpa, quem se sente culpado, começa a externalizar uma espécie de raiva consigo, de raiva com o mundo à sua volta, de ver que não tem a possibilidade que os outros têm. Então, isso tudo vai machucando e vai diminuindo as pessoas. Por quê? Porque não sente ou não se sente valorizado, ou não se dá o devido valor. Porque na realidade... Ou talvez, Francisco, não ainda não admitiu ainda que muitas vezes não é culpa minha de ser pobre. Mas evidentemente... Não é culpa minha de ter nascido numa situação em que eu encontro. Evidentemente... Me liberar dessas amarras, né? Eu tenho que tirar do meu subconsciente, buscar a melhor forma de tirar essas amarras que estão em mim, né? Evidentemente, é exatamente isso. Não há porquê nos sentirmos, ou não há porquê a pessoa se sentir culpada. Mas ela se sente assim. Essa que é a verdade. Ela não consegue dominar isso. Ela não consegue sair, respirar de maneira tranquila. Mas eu não quero ficar aqui apenas no aspecto negativo. Eu estou mostrando uma situação de vida, uma situação pela qual muitas pessoas passam. Mas posso dizer que há como se curar. Não é preciso passar uma vida de sofrimento, de auto-menosprezo. Sabe, aquela pessoa que até tem uma vida estável, tem lá um carro razoável, tem uma boa casa, você vai visitá-la, ou você recebe uma visita dela, ela passa o tempo todo reclamando da vida, dizendo, pois é, não repare,
porque, sabe, é casa de pobre, é carro de pobre, a gente não tem muitas condições, a gente não pode estudar, eu né? sou feia mesmo, sou feia Isso, mesmo. exato. Aí Né? eu não preciso me vestir bem porque eu já sou feio. Isso, Eu não preciso cortar o ok. cabelo porque eu já sou feia. Então é assim, né? Essa situação. É, Precisa ou reverter. seja, a pessoa ela se autodesvaloriza. Então, qual é a maneira da pessoa se curar da culpa, do sentimento de culpa? É buscar efetivamente as razões do porquê vive esse estilo de vida. E aí, eu me recordo hoje, quando estava fazendo a preparação final desse momento aqui, me recordei de algo muito interessante que eu aprendi aos 9 anos de idade, quando comecei na escola e na catequese. A irmã Alma, que foi minha catequista de primeira Eucaristia, ela nos ensinou a fazer o exame de consciência. Eu traria esse termo, exame de consciência, para traduziria isso melhor de uma outra forma para os dias atuais, para o momento atual, dizendo o seguinte: é preciso pararmos e fazermos uma avaliação de quem somos, quem eu sou, o que eu quero, as possibilidades que eu tenho na vida e ver que, de fato, o mundo é um lugar muito mais de oportunidades do que de dificuldades. Mas essa que é justamente a grande trava. A pessoa acaba se conformando, ficando cada vez mais magoada consigo mesmo, porque ninguém magoa ninguém. Quando a gente diz assim, fui magoado, vou dizer o seguinte, tá? Quando alguém diz, fui magoado, qual é a resposta que eu posso dar? Mas por que alguém me magoou? Quem é a outra pessoa para me magoar? Se alguém me magoou, é porque eu acabei deixando que essa pessoa me magoasse. E é ali justamente que reside o sentimento de culpa. Porque se sou uma pessoa inteligente e todos nós nascemos com o mesmo grau de inteligência, uns desenvolveram algumas habilidades a mais, outros desenvolveram outras habilidades. Uns para falar, outros para escrever, outros para executar o seu trabalho manual na fábrica, outros para ser um atendente de loja, né? Outros para ser pessoas cuidadoras. Então, todos nós temos um grau de inteligência igual. Acontece que cada um está lá nos textos bíblicos que fala, inclusive, dos talentos, né? Do desenvolvimento dos nossos talentos. Mas é claro que se a pessoa ela não criar essa consciência, se ela não adotar uma atitude proativa diante da vida, tá? Diante dela mesma, e entender que o grande objetivo que ela tem na vida é ela se tornar o melhor que ela pode ser, ela acaba servindo de capacho para que os outros pisem. Eu me recordo perfeitamente que quando era jovem, no período de estudos, no segundo grau, um professor meu, durante uma aula, houve lá um entrevero entre alunos e professor, né? E o professor, e eu tomei partido de alguém que estava sendo injustiçado. E esse professor veio para mim, me deu de dedo e disse assim: você, guri, fica quieto, você não serve nem de capaz para limpar o pé dos outros. Aí eu olhei para ele e disse assim: meu caro professor, os seus pés nunca será limpo nesse capacho. Posso lhe mostrar o que eu poderei ser na vida. Mas nem todos têm esta habilidade, ou nem todos têm esta coragem de dizer aquilo que precisa ser dito na hora que precisa ser dito. Como eu sou uma pessoa muito voluntariosa, até pelo meu temperamento, né? Sou de temperamento colérico, tenho dificuldade de levar desaforo para casa, quando eu tenho que dizer, eu digo mesmo as coisas.
Só que depois não sofro com isso. Isso passa, entendeu? Né? Mas é isso que cada pessoa precisa fazer. É libertar-se desses sentimentos. Porque de uma coisa é certo, para concluir esse raciocínio aqui. Nós viemos, todos, nascemos nus e partiremos nus. Não levaremos nada, até porque caixão não tem gaveta, como se costuma dizer. É verdade. A professora Paulina diz aqui, muito bem colocado, para entender a pessoa, devemos partir do princípio de cada ser, diz ela. A Juscelie de Oliveira diz muito bem explicado esse assunto. Marlene Elzic também está aqui com a gente, também curtiu aqui o pessoal ali do 3, o Marcos, o pessoal lá do Super 3, um abraço. A Luciana Souza também está aqui com a gente. Olha, pessoal, vocês ouviram aí, e o programa, o nome deles diz Viver Bem, Viver Feliz, e para viver bem, a gente realmente tem que se soltar dessas amarras. Tem muita coisa nos amarrando, e porque a gente quer permanecer com essas amarras. Se não buscar realmente se soltar, você vai permanecer naquele estado que não vai te fazer feliz. Não vai te fazer feliz. Você reclamando o tempo todo, achando que isso não é bom para ti, ou não vai te... Você precisa realmente... E eu acho para o professor Francisco que muitas vezes, né, há uma certa influência também de algumas pessoas que permitem que essas permaneçam com suas amarras. O que dizer para essas pessoas quando elas observam que o cidadão continua preso a algumas angústias e algumas culpas, para ele se soltar, para ele realmente começar a viver uma outra vida, professor? Aquilo que eu já falei no programa de hoje, venho insistindo isso há muito tempo nos nossos programas aqui, já desde as primeiras inserções nossas. Hoje nós vivemos num mundo onde temos todas as possibilidades. Me recordo agora, você fazendo essa pergunta, me recordo de uma situação da minha infância. Meu pai era analfabeto, mas era um homem muito culto. Ele não sabia ler e escrever, assinava com o polegar, né? Mas era um homem muito culto, porque ele era um homem que assistia, ou melhor, escutava rádio. Tanto que eu ainda hoje tenho saudades do jornal, não do Jornal Nacional, da Hora do Brasil. E o papai, ele tinha esse entendimento, então ele conversava com qualquer... Você me permite, Francisco, aproveitar que o senhor citou o rádio, hoje é dia do rádio. E eu disse há pouco, inclusive, para alguns colegas aí que estavam me parabenizando e tal, pelo dia do radialista e pelo dia do rádio. O dia do radialista foi no início da semana, agora é dia do rádio. Mas eu estava dizendo exatamente isso, como o rádio trouxe informações, alegria e, inclusive, orientações importantes. É um veículo de comunicação. Eu sou até suspeito em falar, porque foram 30 anos dedicados ao rádio, e sou suspeito em falar, mas continuo, inclusive, no rádio ainda hoje, mas realmente o rádio ajudou muitas pessoas e ele cumpre uma função social importantíssima. E é importante ouvir esse seu depoimento, porque realmente fecha exatamente naquilo que eu estava colocando há pouco para alguns amigos. Sem dúvida nenhuma. Então, para concluir esse raciocínio, o papai ouvia a rádio. Eu me recordo que desde criança tinha primeiro o rádio de pilha, rádio, não sei como funcionava aquilo, porque nós não tínhamos energia elétrica. A válvula antes, né? Isso, me recordo o papai mexendo nesse rádio. Aliás, quem ligava e desligava era a mamãe, e ele escutava todas as notícias de manhã, ao meio-dia, na hora do almoço e à noite. E a mamãe sempre foi muito devotada à leitura. A mamãe tinha o 4º ano primário, mas o que caía na mão dela, ela lia.
fosse jornalzinho, fosse artigo que vinha de algum da paróquia, qualquer coisa que a mamãe recebia, ela lia. Então, no meu tempo de estudos, na época de seminário, quando vinha de férias, sempre trazia revistas, jornais, mesmo velhos, e deixava lá. A mamãe, então, estava sempre se abastecendo com isso, tá? Com leituras. E isso, o conhecimento e a leitura libertam as pessoas. Acontece que hoje nós, quanto mais a tecnologia avançou, parece que em alguns aspectos pior ficou. Porque hoje as pessoas não se alimentam mais de informações importantes, de informações sadias, e ficam simplesmente no zap com nada contra, porque eu também utilizo para o meu trabalho, também recebo excelentes mensagens, mas falta substância. No mundo de hoje, não podemos, aliás, em relação do mundo de hoje em relação ao mundo passado, não há comparação. Em relação aos meios que existem. Claro que hoje as demandas são outras, as exigências também são outras e muito mais profundas, mas aquelas pessoas que têm predisposição, que querem efetivamente evoluir, têm oportunidade. Eu vejo agora pela internet, pessoalmente, eu tenho ministrado, aliás, tenho feito vários cursos online e cursos, inclusive, gratuitos. Buscado informação, buscado conhecimento, e isso, evidentemente, me agrega valor. Então, quem quer efetivamente evoluir, tem os meios, tem as condições, mas precisa quebrar uma coisa que se chama a resistência. Nós acordamos todo dia de manhã e se nós não formos eficientes e realmente bravos, a resistência nos vence. É preciso levantar, ir à luta cada dia, vencendo cada dia os obstáculos que são daquele dia. Ao invés de ficar chorando, sentado, reclamando da vida, são essas atitudes negativas que nos levam ou que levam as pessoas a fortalecerem o seu sentimento de culpa. Porque aí elas começam a ter raiva do mundo, raiva das outras pessoas, porque a outra pessoa está usando um vestido melhor do que o meu, está andando com um carro melhor do que o meu, tem uma casa melhor do que a minha, e por aí vai. Então, ficar se espelhando nos outros amplia, espelhando nos outros naquilo que não é bom, naquilo que é negativo, amplia os nossos defeitos pessoais. E como seres humanos, precisamos sim, diariamente, termos uma disciplina muito forte. Não importa o estilo de vida que cada um de nós tem. É preciso ter realmente decisão de querer evoluir, focar-se no ser e não no ter. Essa que é a grande diferença. Se a gente tem isso, o sentimento de culpa, como uma programação herdada, e como eu coloquei no começo aqui na fundamentação, isso não é de agora, isso vem de milênios. Desde que Adão e Eva resolveram comer da maçã, o sentimento de culpa está incrustado na vida das pessoas. O que é a culpa? É não se achar merecedor ou merecedora. E quando a pessoa não se acha merecedor, não se acha merecedor, não se acha merecedora, ela começa, evidentemente, a olhar, a dar atenção para aquilo que é negativo, para aquilo que é tóxico. E isso acaba com a vida de qualquer ser humano. Então é preciso mudar este olhar. Obrigado, Carlos Nielsen, tá ligado aí. Noêmia Isabel Schmitz também, obrigado. Tá aí ligada também, muito obrigado pela audiência. Temos uma reflexão hoje, professor?
como sempre, temos uma reflexão. E essa reflexão eu a preparei exatamente focado nesta questão de vencermos a culpa, de olharmos positivamente para as pessoas. Antes da reflexão final, quero adiantar aqui o nosso programa da semana que vem. Já está sendo preparado. Nós vamos trabalhar sobre os atrapalhos de ter pena. Aquelas pessoas que ficam tendo pena de si próprios, pena dos outros, e também, junto com este tema, nós vamos trabalhar sobre as preocupações que nos matam na vida. Certo? Esse, então, será o tema do nosso próximo programa. E a reflexão, dentro daquilo que a gente já tem como hábito, aonde você estiver, se coloque numa posição agradável, de repouso, num estado de concentração suave, onde você está, evidentemente, agora, fixando o seu olhar num ponto imóvel, na parede, ou numa porta, ou em qualquer outro lugar. Fixe o seu olhar neste ponto e então inicie fazendo 5 respirações, de 1 a 5, vá respirando, vá fechando os seus olhos e vá relaxando. Respire calmamente e conforme você vai respirando, você começa a sentir o seu corpo se envolver numa luz violeta, de calma, de tranquilidade, de harmonia. Vá com isso afrouxando os seus músculos de todo o seu corpo, parte a parte. E enquanto você se imagina nesse estado, sinta a alegria transbordar no seu coração. Feito isso, de maneira tranquila, vou pedir que você repita, eu vou contar de 1 a 5, e você então poderá repetir mentalmente ou em voz alta, como você quiser, isso que eu disser agora. E internalize isso em sua vida. Eu sou uma pessoa vencedora. Eu sou uma pessoa entusiasmada. Eu sou uma pessoa alegre e feliz comigo mesmo. Eu sinto uma sensação de profundo bem-estar no meu coração. Eu sou uma pessoa que vivo sempre contente e sempre satisfeito com aquilo que a vida me proporciona a cada dia, a cada manhã, a cada noite. Muito obrigado pela sua participação nesse momento de hoje e volto então a reconvidá-lo ou a lembrá-lo de que na semana que vem o nosso programa vai tratar sobre os atrapalhos do ter pena das outras pessoas, pena de si mesmo e também dos atrapalhos que a preocupação toma conta de nós. Sem som. Agora sim, agora. Legal. Boa noite, Vilmar em Blumenau, Vilmar Antônio Salomão. Aí, boa noite, abraço. A professora Paulina diz mais, que é preciso agradecer mais e reclamar menos. Exatamente. A vida é preciosa,
Devemos focar na positividade e no otimismo. Parabéns pelas palavras, sempre agregando. Excelentes colocações, Paulina. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aí toda semana. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Reverberem isso, compartilhem isso com as pessoas amigas. Você estará ajudando, não apenas a nós, estará ajudando a todos. Exatamente. Que essas palavras cheguem a mais pessoas. Nós precisamos levar essas palavras aqui do professor Francisco, com esse seu estudo, esse seu trabalho, esse seu estudo, esse conteúdo que ele traz para a gente, tem que chegar para mais pessoas. Ajudem a gente a divulgar isso, para que possamos, então, tirar essas amarras, esse sentimento de culpa e fazer as pessoas viverem bem e viverem felizes. Muito obrigado. Sim. Kiran, vou aproveitar aqui para lançar, não oficialmente, mas para deixar um primeiro recado a todas as pessoas que vêm nos assistindo, e o número tem sido cada vez maior, evidentemente, para aqueles que quiserem. Neste ano ainda, a partir de meados do mês de outubro, ou início de novembro, eu irei promover um curso, uma formação, daí evidentemente uma formação profissional, com um programa focado no autodesenvolvimento para as pessoas que quiserem, num preço evidentemente também, aí é um trabalho profissional meu, num preço acessível que qualquer pessoa poderá participar. Eu estou agora num processo de formação online com professores de Curitiba e estou me preparando para depois desenvolver esse trabalho aqui também da nossa região e, evidentemente, pessoas fora da região que também quiserem fazer, porque será online, será através do sistema Meet, né, do Google, e vamos colocar isso à disposição das pessoas. A partir do dia 15 de outubro, nós teremos isso definido. Datas. Serão 3 ou 4 encontros com esse objetivo. Ótimo, ótimo, professor. A Ivânia Arruda, lá de Alagoinhas, na Bahia, Francisco. Isso, parabenizando, porque o senhor esteve, como o senhor colocou aí, sim, hoje esteve na terça-feira. Obrigado, Ivânia e... É a Ivânia Arruda que mandou um abraço. Ivânia, muito obrigado, querida. Foi uma das pessoas, centenas de pessoas, me acompanharam durante 2 horas numa palestra sobre o processo de escuta para 26 dioceses do norte, da região, me parece que do norte da Bahia e do estado de Sergipe. Nós vamos continuar esse trabalho, é um trabalho voluntário. Terei novamente contato com este grupo no dia 6 de outubro e depois novamente no dia 20 de outubro. É um trabalho espetacular, né? Ótimo. Eu estou muito feliz em poder agregar valor ao povo de Deus que vive naquela região. Gente, grande abraço para todos aí. Muito obrigado por participarem de mais este programa junto com o professor Francisco Schork, o programa Viver Bem, Viver Feliz. Repito, compartilhem, gente. Compartilhem esse conteúdo valioso que o Francisco trouxe para a gente hoje. E na semana que vem, na sexta-feira, vamos estar aqui novamente, se Deus quiser, do lado do professor Francisco, para mais um programa. Grande abraço a todos, ótimo final de semana.